Bom dia, família, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui conosco. Estamos chegando em mais um episódio do nosso podcast e hoje os lugares estão invertidos. Hoje eu serei o host desse podcast e o nosso entrevistado será o nosso pastor, o nosso apóstolo, Joel Oliveira. Como você está? Meu Deus, nesse podcast, o seu, o meu, o nosso podcast. Estou muito feliz e estou muito motivado também para responder as perguntas que acho que vai acontecer, mas principalmente para bater um papo com você, tá bom? Maravilha! Antes de iniciarmos, vamos deixar aí o seu like, vamos compartilhar, enviar para aqueles que você acha que precisa receber essa palavra, receber esse encontro, esse conteúdo, né? Não esqueça de ativar as notificações para sempre que tiver vídeo novo você receber e vamos iniciar. Queria começar com você contando um pouquinho a história desse chamado apostólico. Como que foi receber isso do Senhor? Como que foi essa experiência e você iniciar esse processo? O chamado apostólico, ele é novo, né? Recente para mim. Então, eu ainda estou em desenvolvimento nessa vocação, nesse chamado. Mas foi algo bem orgânico, assim como o pastoreio. Então, nós começamos a sentir no Espírito a necessidade de expansão das igrejas, de crescimento, de plantação de novos campos, e com isso a necessidade de novos pastores, né? E aí Deus foi falando comigo alguns lugares que nós precisávamos ir, alguns lugares que nós precisávamos estar, e é o ID do Senhor, né? É o ID do Senhor. Então foi algo muito orgânico, mas muito desafiador, porque uma coisa é a gente pastorear, tem 5 anos que nós estamos no pastoreio, né? E outra coisa é a gente pastorear e plantar outros campos já tendo uma igreja em funcionamento. Então isso tem sido desafio nosso. Esse chamado apostólico, ele tem sido desafiador por conta disso, da gente ter essa expansão e ao mesmo tempo cuidado, né, com os campos, com os pastores. Esse tem sido o nosso desafio hoje. Tem problema conversar, tomar um café no mundo? Fique à vontade, a casa é sua. Vamos dar um passinho atrás então. A primeira vez que você teve ali um norte para fundar a Pedras Vivas, aquele direcionamento, né? Depois você pode contar um pouquinho mais a história no detalhe, né? Que Deus te chamou para a sua casa, para um processo, e depois ele foi guiando até fazer o GC e fundar a igreja. Então ali você não tinha a base que seria um chamado apostólico. Você achava que era só a plantação daquele campo, daquela igreja ali em si. Quando nós plantamos o GC, o primeiro GC, sim, eu queria estar numa igreja onde nós falássemos o evangelho sem filtro, puro, que nós adorássemos ali, eu e minha família. Era algo bem, na nossa ótica, bem simplista, né? Mas com o passar do tempo, Deus foi dando alguns toques para nós, de cenários, idiomas, algumas culturas, algumas conexões. E é recente mesmo. No dia que nós estamos gravando hoje aqui, acho que tem menos de um ano ainda que nós estamos desenvolvendo esse apostolado. Então para nós é recente, é desafiador, é novo, muito divertido, ao mesmo tempo desafiador. E então, assim, na nossa cabeça, né, minha cabeça e da minha esposa, era nós pastorearmos uma igreja local, de bairro, fazer um trabalho ali para a comunidade. Mas Deus vem despertando ao longo desses 5 anos esse desejo do coração dele, colocando em nós de sermos uma igreja em vários lugares, com essa visão profética, essa visão apostólica, essa igreja dinâmica e objetiva. Então no início nós pensávamos numa igreja local. Então, mesmo com todo o chamado, tendo a visão das bandeiras, tudo aquele direcionamento que tinha, você ainda imaginava que você iria estar de realmente servindo nessas igrejas, de frente no propósito dessas igrejas, de todos os campos que ali estariam no processo. Da bandeira eu já tinha recebido, eu já tinha uma convicção. Da bandeira eu coloquei as bandeiras por conta dessa convicção. Então, quando eu coloquei as bandeiras, o Espírito Santo tinha falado para mim que nós não iríamos só ficar numa igreja local. E aí ele foi testificando através de algumas coisas. Então,
Quando nós colocamos as 4 primeiras bandeiras, as 4 primeiras bandeiras onde o Espírito Santo falou para nós que nós iríamos. Então, nesse episódio nós já sabíamos que a gente iria ser uma igreja apostólica, que nós iríamos expandir, que nós iríamos plantar outras novas igrejas. Então, no episódio da bandeira nós já tínhamos essa impressão, porque aí vem uma impressão bem sutil, sabe? É tipo uma ideia, como se fosse uma ideia. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então vem como ideia, sabe? Sopros de ideias na nossa cabeça. Tá. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual que você acha que é a principal diferença de vir de uma igreja que já tem renome, que já tem uma estrutura, já tem uma igreja matriz, uma sede que banca o corpo todo da igreja, para chegar numa plantação da primeira igreja? Vamos começar nesse processo da plantação da primeira igreja. Qual que é a grande diferença? A diferença é a zona de conforto. Você sai de uma zona de conforto onde você está debaixo de uma cobertura pastoral. Tem pastores cuidando de você. Eu sempre desenvolvi a música na igreja, então tinha um equipamento de som assim, de ponta. Eu cresci, naquela igreja, então toda a minha família biológica estava nessa igreja. Eu sabia toda a história. E quando Deus fala para eu sair, eu saio para literalmente estar sem igreja nenhuma. E eu não saí de uma divisão porque eu briguei com o pastor ou porque eu não concordo com a visão da igreja. Não, muito pelo contrário. Se eu não tivesse um chamado, eu estaria nessa igreja até hoje, porque eu sou da seguinte opinião: você só sai de uma igreja por um propósito. Porque tem pessoas que saem da igreja e achando que a igreja é um problema, mas a verdade, o problema está nela. Enquanto ela não resolver o problema que tem nela, ela vai mudando de igreja e nenhuma igreja vai satisfazer, porque é um ego. No meu caso, não, eu sempre amei a igreja que eu congreguei, sabe? Ali eu tenho uma gratidão até hoje. Eu não tinha problema nenhum com o pastor, eu saí literalmente por um propósito. Então eu saí para ir para minha casa. Então não tinha um pastor me pastoreando, mas eu no domingo à noite não tinha um lugar para eu congregar, não tinha som, equipamentos de som. Eu saí com um violão e minha família. Então essa temporada foi uma temporada desafiadora, de sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o desafio, sabe? Você sair da zona de conforto e ficar literalmente nas mãos do Senhor, porque nesse tempo a religiosidade ela falava muito forte dentro de mim ainda. Então dava domingo, a gente que é crente, desde criança, domingo 6 horas da tarde começa, né? Aquela coisa na nossa cabeça: nossa, você não vai pro culto? Ó, daqui a pouco é culto. Ó, essas horas aqui eu ficava olhando: nossa, essas horas aqui o povo já tá no ensaio. Nossa, isso aqui. Isso foi muito tempo. E aí eu olhava pra minha esposa, eu ficava assistindo algumas lives de alguns cultos. Nossa, me dava uma sensação muito, muito estranha. E o Espírito Santo falando: ó, eu preciso que você tenha tempo comigo, que eu preciso te entregar algo, mas enquanto você no seu coração não estiver comigo aqui, não tem como. Então o maior desafio foi esse daí. E nesse processo, quais foram as maiores religiosidades que foram quebradas ali? O que o Espírito Santo, nesse momento de intimidade, realmente mudou no Joel Oliveira daquele período de 2018 até 2020, a plantação da igreja? As religiosidades é frequentar culto, né? Eu por muito tempo fui frequentador de culto. Por 26 anos eu frequentei culto, por 26 anos eu não conhecia o Deus verdadeiro. Que Deus eu conhecia? Eu conhecia o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus que fazia para eles, fazia com eles, mas nunca tinha feito comigo algo para alguém. Então essa religiosidade, eu conhecer, eu buscar por mim mesmo, essa fome implantada em mim, foi a religiosidade que quebrou em mim, eu conhecer ele de fato. E essa religiosidade de frequentar a igreja e não ser igreja. Isso, eu acho que essas duas coisas foram as duas coisas principais que mudaram na minha cabeça. Amar pessoas. Eu nunca amei pessoas, cara. Fala pouco mais sobre isso, como que foi sendo quebrado esses paradigmas de pessoas, porque a partir do momento que você sai de um lugar que você estava ali, por exemplo, no louvor, e você vai para uma área que foi 2 desafios, né? Não só plantar uma igreja, mas pastorear. Então lidar com pessoas, formar líder, fazer todo esse processo. Como que foi isso daí dentro de você? Deus me ensinou a diferença entre amar pessoas e amar almas. Então esse processo foi poderoso porque eu consegui
entender isso. O amor que ele tem por almas, ele colocou dentro de mim. Então, quando eu falei que eu saí dessa zona de conforto, eu saí da zona de conforto de querer ser pastoreado, de querer ser cuidado o tempo todo, de querer que me servissem, para eu e minha família nos colocarmos 100% à disposição para servir outras famílias, outras pessoas. Então, nós literalmente entramos naquele ambiente da parábola do reino, onde o líder é o servo, onde o pobre é rico, onde o louco ele passa a ser o sábio, onde aquele que perde é sempre aquele que ganha, onde o primeiro é o último e o último será o primeiro. Então, para mim foi porque dentro da igreja, Carlinhos, dentro da igreja tem muito aquele negócio assim. Deixa eu ver se eu posso usar isso. Baby, se eu falar alguma coisa de errado, você me ajuda aqui? É tipo como se fosse uma hierarquia gospel. Então, exemplo, os meus pais, eles participaram da fundação da igreja que nós crescemos a vida inteira. Então, eu era uma pessoa lá que eu já tinha exercido cargos de liderança. Então, eu tinha uma liberdade dentro da igreja, sabe? E aí você sai desse ambiente para literalmente nada de estrutura. Eu era essa pessoa mesquinha. Eu era essa pessoa bem pequenininha nesse quesito. E ali Deus começou a transformar meu coração, ensinando eu que Ele não se preocupa com estrutura. Ele não se preocupa com a sua carreira gospel. Mas Ele se preocupa com as almas que precisam ser tocadas através da nossa vida. Então eu falo para você que em 5 anos de pastoreio, eu cresci 40 anos. Porque eu conheci o coração de Deus. E você considera que o melhor momento que foi para você sair de lá e iniciar o processo do seu chamado é quando tudo estava bem? Porque a gente vê muito rompimento dentro das igrejas, infelizmente, né? As placas se rompem e aí vira a igreja A e a igreja B. No seu caso ali, no seu testemunho, não. Realmente você saiu e estava tudo bem, Sim. Estava tudo em ordem. E como que foi isso dentro de você e como foi isso aos olhos daqueles que ficaram? Só fazendo um parênteses bem legal nessa pergunta sua que é poderosa, é que esses rompimentos eles acontecem desde a fundação do mundo. Exatamente. O primeiro que dividiu um reino foi Lúcifer. Então essa maldição diabólica, ela vem disso. Então essas pessoas que rompem, que saem da igreja e abrem outra igreja da igreja, isso daí é debaixo de maldição, isso daí é uma herança demoníaca. Eu falo pra você que eu saí em paz, só que olha só que legal, né? Era só um parênteses, fecha o parênteses agora. Eu poderia ter saído num momento ainda melhor. Por quê? Porque eu deveria ter saído a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. Por quê? Porque quando a gente ouve a voz de Deus já de cara e faz, a gente já obedece de cara, a gente evita ver coisas que a gente não precisava ver. A gente evita ouvir coisas que nós não precisávamos ouvir. A gente evita passar por coisas que nós não precisávamos passar. Então, eu obedeci na segunda vez, melhor dizendo, que ele fala. Ainda foi um momento bom. Então, não saí de divisão, estava tudo em paz. Mas eu falo para você que o perfeito momento seria, na minha ótica, né? 2014. Então, mas a gente sabe que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Mas é uma questão de chamado, a gente obedecer a voz. E falo pra você que obedecer não é você ter segurança, tá? De tudo, saber de tudo. Aquela segurança de, tem isso? Porque eu falava pra Deus, eu saio, mas pra onde eu vou? Me dá uma igreja, Ele falava, literalmente, a última vez eu ouvi assim, saia do barco que eu vou pôr o chão. Então, acho que isso é você ser cristão, é você provar da fé que você sempre canta, a fé que você sempre fala, a fé que você sempre prega. E você saiu, ainda não ordenado pastor, fez a plantação, seguiu o chamado do Senhor, foi ordenado pastor. E como que vê essa visão de pastoreio, né, e de plantador de igreja versus o que seria uma igreja normal? O desafio de formação de novos líderes, o desafio de formar pessoas, como que o evangelho te mantém, como que ele te guia nesse processo? É desafiador. Pode completar a pergunta. Não, Porque eu sou do interior de São Paulo.
E no interior de São Paulo é muito fácil você ver igrejas, eu posso usar o termo talvez de igreja de bairros, né, amor? Não megas igrejas, sabe? Igrejas de bairro. E quando eu planto a primeira Pedras Vivas, eu vou nessa visão, só que eu vejo que isso daí é cultural meu. Veio da minha cultura, do quê? Primeiro, que o ambiente que eu vim não era um ambiente para eu ser pastor. Meus pais não são pastores. Eu não tinha esses impulsionamentos, sabe? Não apoios, mas eu não tinha essa pretensão. Então, eu venho da minha ideia de igreja. E Deus fala assim, tá, a sua ideia de igreja, mas o plano que eu tenho para você é esse. Então eu tenho que meio que no primeiro ano fazer uma transição, não só na igreja, para ser uma igreja, para a igreja entender que é uma igreja apostólica, mas na minha mente também. Então, para a igreja entender, para a cidade entender isso, foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo foi bem legal. Porque nós somos a primeira igreja possense na história do mundo. A primeira igreja apostólica de Santo Antônio de Posse. Então, quando a gente começa a ir para esse caminho, nossa, houve muita resistência. Mas hoje, as coisas acontecendo, a gente percebe que Deus, ele nos dá uma segurança muito, muito forte nisso. Ele fala, ele garante. E vamos falar de pessoas. Quem conheceu você lá atrás e viu você lá atrás e vê você hoje, pode julgar muita coisa, né? Como que ele chegou nisso? Quem ordenou isso? Como ele é pretensioso? Mas eu queria que você falasse um pouco também do que foi transformado no Joel. O que mudou em você que as pessoas lá de trás não reconhecem mais. O velho homem, mesmo tinha uma origem evangélica, né? Berço evangélico, a diferença daquele velho homem que só servia na igreja, era voluntário na igreja, vivia a igreja como religiosidade, até chegar nesse homem que hoje planta a igreja, vive a igreja, idealiza a igreja, ouve a voz do Senhor, guiado pelo Senhor para fazer algo inovador na presença. Eu vou falar por mim e depois eu vou falar o que eu penso dos outros, que os outros pensavam. Para mim não é surpresa, por quê? Porque antes de eu ser ordenado pastor, eu recebi 22 palavras, profecias sobre isso. Porém eu não acreditava. Eu comecei a acreditar quando eu comecei a viver. Então, quando eu recebi essas profecias, tinha muitas pessoas lá da igreja que viam eu recebendo. Então talvez para eles não foi também novidade. Eu não vivi uma vida de despojo, uma vida toda errante, negativo. Eu nunca vivi uma vida de balada, de vícios, nada. Então, assim, o eu me tornar pastor não foi, vamos dizer, surpresa. Mas a partir do momento que eu me torno um pastor plantador de igreja, várias igrejas, aí a gente começa a incomodar. Com o quê? Com a nossa forma de ver o reino, nossa forma de querer avançar. E aí a gente é chamado de arrogante, a gente é chamado de prepotente, a gente é chamado de megalomaníaco, a gente é chamado de N coisas que se a gente não tiver uma palavra que corrobore aquilo que a gente acredita, a gente tende a balançar. Então, o pastor que me ordenou pastor é pastor que me carregou no colo quando eu era recém-nascido, conheço ele, ele me conhece desde quando eu nasci. Então, assim, foi todo um processo muito cuidado por Deus, com muito carinho, sabe, da parte de Deus para comigo. Os ciclos foram fechados perfeitamente, exato, sem deixar brechas. Inclusive, eu tenho o Will, que é meu amigo de infância, então, assim, eu acho que ele vai responder essa pergunta. Eu vou fazer para ele depois. Como que ele viu isso em mim? Se ele se surpreendeu, se não. Tem alguns membros da igreja de Posse aqui que são amigos meus de infância também, se ele se surpreendeu ou não, porque eu sempre falei de Jesus. Eu sempre fui crente. Ao mesmo tempo, sempre fui menino de brincar na rua, uma vida normal, vamos dizer assim. Então, o ser pastor, acho que não chocou tanto. Mas essa questão do apostolado, eu acho que começou a chocar e isso eu tenho já sentido essa diferença, sabe? Esse trato, jeito, é um negócio meio que incomoda. E eu já ouvi muito isso, que sou arrogante,
Mas é porque a gente ouve a voz de Deus e a Bíblia fala, né, que... Eu não sei se é 1 Coríntios 2:9 ou 2 Coríntios, fala assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é normal se escandalizar, é normal se ficar chocado, é normal as pessoas ficarem atônitas, porque eles não sabem, eles nunca viram, mas nós estamos debaixo dessa promessa. Você considera que pessoas podem ter vontade de se tornar pastores, vontade de até, eu quero abrir uma igreja, fundar uma igreja, sim, ela tem dentro dela essa vontade. Sim. Mas fala um pouquinho sobre o que é vontade e o que é chamado, para diferenciar isso, vontade versus chamado, para realmente... que eu creio que isso que aconteceu com você, né? Não era uma pretensão sua, e realmente veio para você. E tem gente que tem pretensões e até se esforça, sim, tenta criar audiência, tenta criar uma linha de crescimento para viver algo, mas se ele não tem aquele chamado, como que fica? Você sabe que se a pessoa ela tem vontade versus chamado, se a pessoa tem vontade de ser pretensão, ela não tem vontade de ter um chamado, ela tem vontade de dominar. Se a pessoa ela tem vontade de ser pastor, ela não tem vontade de ser pastor, ela tem vontade de controlar, de controle, de poder. Por quê? Porque o pastoreio, se a pessoa entender o que é pastoreio, ela vai entender que não é ser servido, é servir. Se a pessoa entender o que é pastoreio, ela vai entender que não é uma posição de status, mas sim a posição de quem mais serve, de quem mais trabalha. Se a pessoa entende o que é ser pastor, ela vai entender que é a posição onde ela mais vai dar, ela mais vai perder nessa terra do que ganhar. Então, o chamado é aquilo que você não almeja, mas de repente você está nesse caminho. Você está nessa veia, você está nessa caminhada. E aí o que acontece? Você acaba vivendo coisas que você nunca projetou, mas seu coração queima. Por quê? Porque Deus projeta e Ele coloca no nosso coração. Então, você passa literalmente a viver os planos de Deus e não mais os seus. Amém. Muito bom. E fala para nós um pouquinho sobre esse processo de liderar uma igreja, né? Às vezes você ter uma visão, qual que é a maior dor da sua parte profética? De você ver as coisas, Deus te mostrar as coisas e ela não acontecer. Fala um pouco para nós sobre isso daí. Na verdade, a maior dor de um profeta não é Deus mostrar as coisas, ele falar e ela não acontecer, é que as pessoas não têm constância para que elas aconteçam. Porque geralmente precisa de 50-50. Um milagre, ele sempre vai acontecer 50-50. 50% depende de nós, 50% de Deus. Deus vai depois que você não pode mais ir. Deus não coloca a mão onde você pode colocar as mãos. Então a minha maior dor, eu acho que também que é as maiores dores dos profetas, desde o tempo da Bíblia, é a pessoa não ter constância para viver, acha que tem que ser hoje, acha que tem que ser agora. Eu demorei 28 anos para viver as 22 profecias que eu recebi. Tem pessoas hoje que não querem esperar um ano, 6 meses, 2 anos. E você acha que a pessoa, quando escuta a palavra, ela não só quer esperar? Você acha que já está entrando alguma coisa no ego da pessoa, na vaidade? Ou você acha que não, é mais um medo que impede ela viver? Por onde você acha eu acho que esse equilíbrio aí? Eu acho também 50-50. 50% medo de errar ou de não... e se não for de Deus? Se for da minha cabeça? E 50% também é ego. As pessoas recebem e aí elas usam dessa posição, talvez, desse benefício para fazer aquilo que ela faz não para Deus mais, mas para ela. E aí ela acaba caindo na questão do ego, da prepotência. E aí é complicado porque passa o culto que era dado a Deus, passa a ser para ela. E em Provérbios fala que a arrogância, ela precede a ruína, né? A queda. Então eu acho que é 50-50, 50% medo e 50% ego. E o líder sempre identifica quando está tendo essa queda antecipadamente, ou ele acaba sendo surpreendido? Porque eu imagino que em quase 5 anos de igreja você já perdeu pessoas no meio dessa guerra, né? De formação de líder, formação de pessoa que você depositou uma expectativa porque você viu o que Deus estava fazendo na vida dela e de repente ela não estava ali mais.
Então, como que você se norteia hoje nessa expectativa sua como pessoa, porque é uma expectativa de Deus que tem sobre ela, mas uma expectativa sua, e como que você vê também os sinais da queda? O que você já aprendeu a identificar que quando você vê que está indo por algum caminho, não tem que cortar ou tem que chamar para o discipulado mais perto? Como que é essa tratativa? A primeira coisa que eu aprendi é que eu não posso, ou você não pode gerar expectativa nas pessoas. Porque se você gerar expectativa nas pessoas, você vai se frustrar quando ela não fizer aquilo que você está esperando dela. Então não tenha expectativa. O que você faz? Seja uma ferramenta de Deus, porque quem tem expectativa nas pessoas é Deus e não nós. Eu já tive muita expectativa. E aí as pessoas não corresponderam e eu fiquei muito magoado. Também não falo que eu perdi pessoas, eu falo que eu ganhei experiência. Porque as pessoas, elas não são da gente. As pessoas, elas vêm na nossa vida como ovelhas do Senhor, né? E elas vêm para nos ensinar, elas vêm às vezes para nos pressionar, elas vêm às vezes para nos dar experiência. Então a primeira pergunta, a resposta é essa, não gere expectativas. Deixe ser uma ferramenta de Deus para você ajudar a pessoa a suprir as expectativas que é de Deus. A segunda eu esqueci, meu TDAH bateu. E como que você já identifica quando a pessoa está num processo de queda e como que você faz isso? Ou já abre mão, dependendo da situação, ou chama para um discipulado? Quando que você faz uma ou outra situação? Eu nunca abro mão de ninguém, geralmente as pessoas que abrem mão disso. Eu nunca abandonei ninguém. Eu nunca deixei ninguém, eu nunca virei as costas para ninguém. Geralmente todas as vezes as pessoas que abandonam viram as costas. Então você é o certo. Nesse propósito meu de liderança, eu sempre agi e vou agir dessa forma. Eu nunca virei as costas. Agora, quando você identifica, quando a gente chama para uma correção e a pessoa ou ela não vai, ela inventa 1001 desculpas. Tô sem tempo, mas daí você vê a pessoa tá com outras pessoas na mesa. Mas pra gente não tem tempo, então você já percebe que a pessoa não quer ser corrigida, ou ela vai e ela não aceita a correção. Porque eu vou até achar esse versículo aqui. Provérbios, Salomão fala. Precede, quer ver? Precede aqui, esse versículo aqui, Provérbios 16, 18. A soberba, o orgulho, vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, a soberba precede a queda. Então, quando a pessoa ela não tem mais a humildade para entender e ver você como um líder, a pessoa não tem mais a humildade de entender que ela não está no caminho correto, quando a pessoa não tem mais a humildade de entender que você quer o melhor para ela e ela acha que ela está certa, ela acha que ela não tem mais, deve mais a satisfação, é um caminho muito difícil de se voltar. Não falo pra você que é impossível, tá? Porque eu já resgatei pessoas que estavam nesse lugar e essas pessoas deram uma volta por cima. Mas eu creio que esse é o ponto. Chama a pessoa. Se ela não demonstrar resistência ou se ela não entender, não aceitar, ela tá numa questão aí de ego muito grande, soberba. É um ponto importante que você tocou, porque na liderança de jovens que eu passei aí esse 1 ano e meio aí cuidando de jovens, eu percebi claramente, nós aprendemos a perceber alguns detalhes, alguns sinais, né? A fazer leitura, né? A fazer a leitura. Então a gente sabe quando o jovem está à vontade no fluir do Espírito Santo. Sim. E quando ele não está. E aí você já identifica uma segunda questão, que quando o jovem está em pecado ou está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, que a liderança dele não iria concordar com aquilo ali, ele, para fugir do confronto, ou ele começa a faltar dos encontros, ou ele vai e te cumprimenta já diferente. Antes abraçava, oi, tudo bem? Não, é uma mão mole, é um cumprimentar diferente, não olha mais no olho. E aí eu falo que isso daí que é o perigo, porque você não consegue olhar no olho do líder, como vai olhar para cima? Mas Deus? Na verdade eu vejo, Carlinhos, que isso é um problema dessa geração que está vindo. Inclusive hoje cedo eu estava meditando sobre isso. A nossa geração não tem um problema com confronto. Não tem problema com confronto. Hoje em dia, essa geração, elas não têm confronto. Elas fogem do confronto. Porque tá muito nessa moda hoje de exposição. O pai não pode corrigir o filho, porque a fala é assim, meu pai está me expondo. Agora, toda ferida para ser curada, ela precisa ser exposta.
todo problema para ser resolvido, ele precisa ser colocado na mesa. Mas essa geração, ela está entrando numa seara ou num lugar de não aceito o confronto. Eu tô certo, é isso aqui. Mas nós não. Até hoje a gente se confronta. Até hoje a gente é confrontado. É por isso que a maioria das vezes, eu particularmente ouço, você é um líder religioso que... Eu ouvi isso esses dias de uma pessoa. Eu li, porque as pessoas não vêm falar pra gente, elas escrevem. Como é que fala? Abuso espiritual. Quer dizer, então se Deus vai confrontar a pessoa, Deus está sendo um abusador? O confronto não é um ambiente de abuso, o confronto é um ambiente de cura. Deus corrige quem Ele ama. A palavra é muito clara em dizer isso. Deus corrige quem Ele ama. E não é daqui a pouco as pessoas estão fazendo aquilo que não deve, e a hora que a gente vai corrigir, daqui a pouco as polícias vão estar sendo impedidas, comprimidas. Por quê? Porque qualquer coisinha é abuso de poder. E não, a polícia está no lugar dela para falar o que é certo e o que é errado. E nós, como líderes espirituais, nós como autoridade, voz profética nessa terra, a gente precisa confrontar sim o erro, o pecado. O apóstolo Paulo nos orienta e nos impulsiona a confrontar sim, a julgar o que é certo e o que é errado. E quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo abusadores. Nós estamos cooperando com a verdade, porque a verdade ela liberta. Mas não é todo mundo que está pronto, principalmente essa geração que está vindo, que está pronto para o confronto. É uma situação bem complexa, né? Porque nós vemos por aí bastante lugares tendo esse problema de gestão de liderança. Sim. Mas isso daí não pode ser um negócio, até ontem funcionava a liderança, até onde hoje não funciona. Qual que é o sinal mais claro que você acha que a liderança não pode passar? É a Bíblia, não é? Na minha visão, está indo para uma liderança bíblica. A minha visão é: uma igreja não precisa ser bíblica, uma liderança precisa ser bíblica, um pastor precisa ser bíblico, um profeta precisa ser bíblico, um homem ou uma mulher de Deus precisa ser bíblico. Sendo bíblico, não interessa se a pessoa acha isso ou aquilo. Bíblico é bíblico, não muda. Então, é muito, na minha ótica, é muito tranquilo você fazer uma análise. Precisa ser bíblico e você precisa confrontar os frutos. Veja os frutos. As pessoas que sempre ficam questionando, é muito confronto, lá tem abusadores, ver os frutos. A igreja, poxa, é a terceira, é a quarta igreja que a pessoa passa, e a terceira ou a quarta igreja que é abusadora. Tá bom, será que é a igreja ou será que é a pessoa? A pessoa não tem um relacionamento com o pai ou com a mãe. Tá, será que é o pastor ou será que é essa figura paterna ou materna que deixou a desejar? Porque hoje parece que existe uma nuvem que encobre a real. Então, eu acredito que os cristãos, eles têm o Espírito Santo, que é um ajudador, um auxiliador. Eu acho que as pessoas elas precisam trazer de volta para ela o cérebro. A religiosidade tira o cérebro, né? Traga de volta o cérebro, o ato de pensar, e comece a fazer uma autoanálise. Como que eu estou na minha vida profissional? Como que está na minha casa? Como que está Porque, na igreja não está legal, tá bom, mas e no meu trabalho? Poxa, também não. E em casa também não. E aí é tendencioso a gente jogar a culpa sempre para alguma coisa. A igreja fisicamente ou financeiramente ela não me dá benefício nenhum. É mais fácil então eu deixá-la de lado, mas no meu emprego não, porque o meu emprego me dá um benefício financeiro. A minha família não, porque a minha família me dá um benefício de imagem. Então, as pessoas hoje elas tendem sempre a terceirizar. Essa geração nova, geração Z, não estou falando mal, porque eu pego isso dessa geração, eu faço parte um pouco dessa geração, mas é muito pouca, são muitas poucas pessoas que aceitam um confronto e aceitam de fato esse confronto entendendo ou na ótica que é para melhorar, ao ser parecido com Jesus. Porque Jesus, você vai perceber nas escrituras que ele sempre confrontou. Isso é uma vertente que eu sempre falo, né? O evangelho sem confronto é um evangelho morto. Não é o evangelho, é um coach. Porque o evangelho tem que transformar.
né? É a diferença de você estar numa igreja e assistir culto e sair de lá e fazer as mesmas coisas que você fazia antes, ou depois você realmente mudar de vida e ser testemunho vivo, né? É que o evangelho ele se divide em duas partes. A primeira parte que ele se divide é em salvação, que eu não tenho força para fazer isso, não depende absolutamente nada de mim, não depende absolutamente nada de ninguém, mas dependeu única e exclusivamente de Jesus. Ele morreu por mim, ele foi cordeiro por mim, ele me perdoou, e quando eu me coloco em submissão a isso, quando eu aceito essa salvação, eu sou salvo. Isso a Bíblia me garante. Aonde? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Tá bom. Qual que é a segunda parte? É reino. Reino é confronto. A palavra fala assim que o reino ele é conquistado à força. Reino é confronto. Eu creio, e eu tenho isso como um estilo de vida, que eu não nasci só para ser salvo. Eu nasci para viver um evangelho de adrenalina alta, de experiências sobrenaturais, de transformação de vida. Porque a salvação, eu creio, eu sou salvo. Agora, o reino, eu preciso viver uma transformação diária. O que é isso? Romanos 12:2. Eu não me conformar. Agora, eu não me conformar, eu preciso me posicionar. O eu me posicionar contra isso gera um desconforto, tá? Que é o que o povo não tá. E até onde você acha que é o tempo de Deus e até onde você acha que é a teimosia da pessoa? Por exemplo, igual você usou o exemplo aí, a pessoa já pulou de 4 igrejas. Sempre quando você vê que é um ciclo, né? A pessoa começa a crescer, vai chegar num romper, não consegue. Ela volta lá embaixo na situação que ela estava, sai da igreja, cai lá no mesmo buraco que estava, procura outra. Começa a crescer, vai romper, volta lá para baixo. Até onde você acha que isso daí é o tempo de Deus na vida da pessoa, ou você acha que isso daí é a teimosia da pessoa, que para romper ela precisa destravar, ela precisa chegar num próximo nível e não está chegando? Eu acredito que sempre é a teimosia da pessoa, porque Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E se eu tenho Deus na minha vida, o tempo dele pode ser agora. Eu falo por mim, para eu não falar das pessoas. Eu fui teimoso. No início da nossa conversa aqui, eu falei que eu ouvi a voz de Deus 2 vezes. E eu fui obedecer na segunda. Foi o tempo perfeito? Você está trazendo um ponto que eu falo muito na pregação, né? 99% de obediência é desobediência. E obediência tardia também é desobediência. A pessoa acha que porque ela está ela espera, vai dar certo, eu estou esperando arrumar isso, aquilo, ela está agradando a Deus. Não, Deus vai ser agradado a partir do momento que você executar. E na verdade a gente colhe muitos desses frutos, a gente colhe o fruto disso. Porque Deus é perfeito. Um exemplo. Eu colhi fruto de não ter obedecido de primeira. Se eu tivesse obedecido de primeira, eu teria colhido frutos poderosos. Então, assim, Deus ele é perfeito. É a gente que precisa confiar mais e acreditar. Então, quando eu falo pra você que a gente precisa, às vezes a gente entra numa situação de trazer luz para as pessoas. Tudo que coloca luz expõe. E aí, é aquela questão, né? O cristão hoje, no 2025, eu falo pra você, é muito diferente dos cristãos da década de 90. A década de 90 sofreu um avivamento poderoso de cura e sinais e maravilhas que os cristãos da década de 2000 não sabem o que é isso. Então, quando você vê com seus olhos o que Deus pode fazer no mundo físico, você fala, opa, peraí. Hoje o povo se acomoda muito com simples vídeo de TikTok, um efeito na câmera, um Reels bem editado já enche os olhos das pessoas tais que nunca viram uma orelha crescer aos seus olhos, na frente dos seus olhos, pessoas que nunca viu um diagnóstico de câncer, umas 2 semanas depois, ou melhor, 7 semanas depois, a pessoa fazer a mesma tomografia e a pessoa não ter mais o câncer sem cirurgia, sem medicamento, sem nada. Então, assim, eu sou da velha guarda, sabe? Os meus pais, eles me colocaram nesse ambiente de profético e sobrenatural. Então, hoje eu falar para as pessoas viverem isso, de verdade me aparenta que muitas pessoas não acreditam nisso. E aí, o que mais tem me chocado é que tem pessoas vivendo isso, elas veem isso, mas por qualquer coisinha elas
deixam de acreditar, os olhos crescem para outras coisas. E você acha que essa desobediência, por menor que ela seja, ela gera um impacto no chamado como um todo? Com certeza. Você acha que ela era para viver isso e se ela, por causa de uma única desobediência, ela já está vivendo 99%, 97%? Falar na Bíblia, se Judas tivesse esperado 3 dias, ele não teria se matado. Fala mais sobre isso. Ele não teria se matado. Judas se matou porque ele não esperou 3 dias, porque quando Jesus ele morre, e a palavra lá em Pedro fala que Jesus vai lá no inferno, toma a chave da mão do diabo. E não está na Bíblia, mas eu acredito que Jesus tirou Judas de lá. Por quê? Porque a gente não consegue entender os planos e o tempo de Deus. A gente quer fazer no nosso tempo. Judas é exemplo disso. Poder da obediência, espera. É que Judas sabia, assim, no fundo, né? Nós temos uma passagem na Bíblia que quando Jesus fala para Pedro que alguém vai trair, Pedro fala que vai confrontar. E Pedro fala, Jesus fala, aparta-te de mim, deixa quieto, espera, sai daqui, demônio. E para Judas ele fala, faça o que tem que ser feito. Ou seja, Jesus sabia que algo estava ali de propósito, tinha um porquê. E só que você acha que Judas não precisava ser Judas. Então, mas Judas não soube lidar com o propósito dele? Judas não soube lidar com o propósito dele, Judas não soube lidar com o seu erro. Tá, porque depois de 3 dias Jesus apareceria para ele, abraçaria ele, perdoaria ele. Não tenha dúvida. Augusto Cury, ele estudou a mente dos 12 discípulos e de Jesus. Augusto Cury fez uma análise muito profunda e ele chegou num denominador comum de que Judas foi o melhor discípulo que Jesus teve. Judas era o cara que não levava demanda para Jesus. Judas era o cara que não trazia problema. E de repente Judas erra uma vez, ele não suporta aquele erro e ele acaba cometendo esse ato de suicídio. Então assim, tinha que se cumprir, mas não precisava ser por Judas, poderia ser por qualquer um. Mas por quê? Porque Judas não soube trabalhar com o tempo. Judas não soube se perdoar. Judas vive uma vida que muitos de nós já vivemos. De achar que esse pecado é muito grande e não tem perdão. Não existe pecado imperdoável. Se eu falar que existe um pecado imperdoável, eu estou falando que a morte de Jesus na cruz ela é limitada. Forte, poderoso. E o que você fala para as pessoas, o que você pode falar para os líderes que ainda têm dificuldade de obedecer a primeira voz, de obedecer o que o Senhor está falando? Está perdendo tempo. E você está perdendo os melhores momentos da sua vida. É muito melhor, cara, você ouvir a primeira voz e obedecer de primeiro. Porque todo mundo ouve a voz de Deus. Eu vou falar para você, sendo cristão ou não. Todo mundo ouve a voz. O que difere? O que difere é você faz o que a voz está pedindo para você fazer ou você não faz. Todo mundo ouve, mas nem todo mundo obedece. Ou tem pessoas que pedem confirmação. Se for de Deus, essa janela vai abrir. Se for de Deus, o céu vai agora ficar vermelho. Deus pode fazer como ele pode não fazer, ele já falou. E o medo, onde que você acha que entra nisso? Que às vezes a pessoa não obedece muito por medo. Como que sair dessa zona de medo, sair dessa zona de... Eu acho que é o medo que ela não faz, eu acho que é a covardia. Porque medo, eu tenho medo. Jesus tinha medo. Lá no Getsemane, Jesus fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Agora, o medo, ele não é responsável por você não fazer. O medo, ele é responsável por você fazer com coerência. Você fazer seguro e consciente do que você está fazendo. Moisés tinha medo. Agora, medo não é você viver uma vida sem obstáculos. Medo é você viver a vida com obstáculos, mas tendo coragem. Medo não é a ausência de coragem. Medo é a ausência de movimentação. Entendeu? Você precisa... O medo, ele vai fazer você pensar, mas ele não vai te paralisar. E se ele te paralisar, ele já passa a não ser mais medo, ele já passa a ser covardia. Porque todos os heróis da Bíblia, todos fizeram as coisas, tudo que eles fizeram tinha medo envolvido. Agora, não é um impedimento para ser realizado. E hoje, qual que é os próximos passos do seu chamado? Quais são os próximos passos do ministério?
quais que são as novas diretrizes do Senhor para a sua vida? Hoje os próximos passos dos ministérios é estabelecer um QG bem forte, um quartel-general aqui, apostólico em Valinhos. Bem estabelecidos 3 campos que nós já temos em execução. E estou esperando uma resposta do Senhor bem... Na verdade, assim, eu só preciso que Ele me mostre qual país que eu vou primeiro. Eu sei quais são, eu só preciso da ordem agora. Qual país Ele falar para mim que é primeiro, eu vou. Então eu tô nesse lugar de discernir qual é primeiro. E aí eu vou lá sondar. E aí é uma estratégia nossa íntima que... E hoje, o que pode acelerar o Joel Oliveira e o que pode paralisar o Joel Oliveira? Muito boa pergunta, cara. Repete pra mim. Hoje, o que pode acelerar o Joel Oliveira e o que pode paralisar o Joel Oliveira? O que pode acelerar o Joel Oliveira é Deus e o que pode paralisar o Joel Oliveira é Deus. Fala mais sobre. Ninguém pode me paralisar e ninguém pode me acelerar, porque eu não acelero e não faço as coisas que eu tenho que fazer por causa de pessoas. E pessoa nenhuma eu dei o poder para me paralisar. Então hoje eu estou no ritmo sagrado, que é o ritmo que Deus quer para mim, no tempo que Deus quer para mim. Então nada pode me paralisar, nada pode me acelerar. Hoje eu tenho plena convicção que eu estou fazendo tudo no tempo, na hora exata, no time certo que Deus quer que eu faça. E batalhas, recursos, locações, como que funciona isso na sua cabeça? Eu estou no momento, há um mês atrás eu estava orando muito para Deus por recursos financeiros. A gente sabe, nós não vamos ser hipócritas de pensar que nós não precisamos de dinheiro, a gente precisa muito de recurso financeiro. Plantar um campus novo, fazer melhorias nos prédios, enfim. Mas eu tenho meditado muito numa questão que queimava no meu coração lá no início. É por isso que eu falo para você, a gente precisa ser fiel aos pequenos começos, porque os pequenos começos, eles sempre vão nos levar, sempre vai fazer com que a gente leve experiências por toda a nossa vida. Então, tem uma frase que eu falo muito, é que se nós precisássemos de dinheiro, Deus teria mandado dinheiro para nós, e não Jesus. Então eu creio que Jesus, ele é o suficiente. Eu estou hoje me movendo em fé, estou pedindo para Deus me ajudar a esticar a minha fé, a aumentar a minha fé, para eu fazer ou tomar passos novos em fé, para que Deus possa liberar o próximo estágio para nós, o próximo nível. Então eu estou esticando a minha fé, sabe? Eu estou aumentando a minha capacidade em fé. Com isso, eu creio automaticamente que é igual a área municipal de saúde. O recurso para a saúde só vem quando existe demanda. Então, quanto mais paciente, mais recurso. Quanto mais uso de remédio, mais recurso. Então, assim, quanto mais eu fizer para Deus, mais recurso Ele manda. Quanto mais eu desenvolver para Deus, mais recurso Ele manda. Eu estou entendendo isso agora. Então, se eu estou parado, igual a botija. Quanto mais botija vem, azeite não para. Parou a botija? Parou o azeite. E para quem escutou a voz de Deus e chegou na Pedras Vivas, se sente que tem um chamado ali e vai andar ao seu lado, o que a pessoa precisa nesse momento? Como que é esse processo com você? Coração moldável. Eu não quero pessoas teólogos, não quero pessoas com MBA, não quero doutores, eu não quero... Precisa ter coração moldável, por causa do confronto. Pessoas corajosas, não pessoas que não tenham medo, mas pessoas corajosas, que façam mesmo quando estão com medo. E a pergunta que eu te devolvo sobre essa, e o seu coração é moldável hoje? Como você está nesse processo também? Esse coração, ele nunca foi moldável, ele começou a ser moldável 3 anos pra cá. Meu coração. É por isso que eu falo para você que o mais precioso que uma pessoa pode carregar é o coração moldável. Por quê? Porque quando uma pessoa tem o coração moldável, ela consegue atingir níveis espirituais que ela nunca imaginou. Então, quando eu falo do coração moldável, é você fazer uma aliança com o seu pastor ou com a sua pastora de discipulado, é você ser vulnerável a ouvir e não questionar por quê. E volto, vai ter pessoas que vão falar, mas isso é abuso. Mas é um abuso que as pessoas falam que é consciente ou com consentimento.
Eu abri o meu coração para ser moldável para os meus pastores, para a minha esposa. Então eu escuto todo mundo, mas tem algumas pessoas só que eu ouço. E para elas o meu coração é moldável. Porque se eu tiver o coração moldável para tudo, eu vou me deformar. Eu analiso o que você está falando aí, dentro da Bíblia mesmo, fala da submissão, né? Então a submissão não é você ser submisso e ser capacho de ninguém. É você se colocar abaixo de alguém por vontade própria e entender todos os preceitos, todos os benefícios e todas as dores que ali vai estar. E é lógico, você vai chegar num ponto, tá sendo antibíblico, tá sendo passando do limite, a submissão sua, quem vai te dar o limite é você. Mas a submissão é bíblica e ela faz parte do processo. Exato. Você concorda? E eu me submeto, acho que ninguém sabe disso, eu nunca falei isso, eu me submeto a mais de 200 pessoas. Que são quem? Todos os membros da Igreja Pedras Vivas. As pessoas confundem muito, mas você fica corrigindo, você exorta. E isso é querer que as pessoas vivam aquilo que Deus tem para ela. Esse é o meu ato de servir. Tem pessoas que servem cantando, tem pessoas que servem limpando, tem pessoas que servem no VIP, tem pessoas que servem nas mídias. Eu sirvo dando destino para as pessoas. Esse é o meu chamado. Então, para dar destino, existem alguns processos. Para você ir para os Estados Unidos, você precisa tirar passaporte, você precisa tirar seu visto, você precisa comprar passagem, tem algumas coisas que você precisa fazer. Tem pessoas que, não, paga para mim o preço. Não, velho. Tira o visto. Não, tem que ser você. Eu não quero ir lá na embaixada, então você não vai. Então, assim, essa submissão minha, eu me submeto e sirvo a mais de 200 pessoas, dando esse destino. A questão é que tem muita gente que quer. Tem pouquíssima gente disposta a pagar o preço, a gastar um dinheiro que talvez nem tenha. E para nós encerrarmos essa primeira parte que você viu aí de casa, que não vai ser fácil, né? Se deixar a gente conversa o dia todo aqui. Então esse podcast eu creio que vai ter essa entrevista com o pastor Joel, vai ter várias partes. Uns 20 episódios, eu acho. Vários episódios, e de tempos em tempos nós vamos ter que ter esses episódios porque eles são necessários para conhecer um pouco mais do DNA, da cultura, da visão e daquele que está gerindo tudo isso, né? Porque a igreja é a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender quem que o Senhor está capacitando e entender o que está acontecendo ali nesse movimento. Eu queria fazer essa última pergunta para encerrar essa parte aí. Eu queria que você deixasse um recado para aqueles que estão perdidos ainda, que não se encontraram, que não têm um chamado claro, ou que estão escutando a voz de Deus, mas ainda não obedeceu. O que você tem para falar? Isso é importante. Por quê? Porque isso é a minha visão, tá? Eu não acho que tenha pessoas que não sabem qual é o propósito, nem qual é o chamado. Deus não faz isso. Todo mundo que Deus põe na terra, Ele põe com propósito. Então a pessoa sabe. A questão é que ela não está tendo coragem. Então qual que é o conselho que eu dou para essas pessoas? Não deixe o medo te paralisar. Não seja escravo do medo. Eu tenho medo de dar errado. Tá bom, mas você precisa ter medo também de dar certo. Será que você não tá com medo de dar certo? E não é o contrário? Então, assim, qual que é o conselho que eu dou? Obedeça, paga pra ver, ué. Paga pra ver. Se tudo der errado, você vai salvar almas, você vai morrer e vai pro céu. Você vai ser perseguido, vai ser motivo de chacota, e Paulo fala Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados são os que são perseguidos por amor ao meu nome. Então, assim, todo mundo tem um chamado, todo mundo sabe. A partir dos 12, isso daí não é padrão, tá? Mas a partir dos 11, 12 anos, as pessoas já sabem por que ela nasceu. Falta só um tutor, falta só um treinador, falta só um pastor, um padre, um pai, para ajustar o destino da pessoa para ela viver aquilo. Mas ela já sabe. Então, ela precisa ter coração moldado e coragem para viver aquilo que ela nem sabe. Porque é muito fácil hoje nós pegar um cajado e bater na água e pedir para o mar se abrir, porque Moisés já abriu o mar. Você sabe que isso pode acontecer. Mas o que Deus tem para nós é algo que ninguém nunca viu. Aí você precisa de coragem. E Coríntios fala, nem olhos viram. Nunca tá. Você vai escrever um livro disso, cara. O que? A minha história vai escrever um livro, mas não tem na Bíblia? Não, isso não tem na Bíblia.
Tudo precisa estar na Bíblia. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou, nem subiu ao coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a sua história que você está me ouvindo agora, ela vai gerar um livro, ela vai gerar um filme, um documentário na Netflix. Você só precisa ter coragem para viver, senão você não vai viver, cara. Eu falo, você já ouviu falar muitas vezes isso, o lugar que mais tem corajosos hoje é lá no cemitério. Mas por que não executaram? Porque tiveram medo de errar. Tinha coragem? Tinha. Mas o que tinha também? Medo. E pausou. Então vai com medo mesmo. Vai com medo. Glória Só a Deus. vai. Amém. Muito bom. E aqui ficamos com mais esse episódio. Agradecemos a você que ficou até aqui conosco. Mande sugestões de perguntas para as próximas partes. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, compartilhe com aquele que precisa escutar essa palavra, escutar toda essa entrevista aí e fique conosco. Isso. Logo, logo teremos mais um convidado aqui especial para você. Obrigado, Joel. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.